O livro de Neemias é um dos livros, talvez um tratado, esse livro tenha sido, podemos considerar como um tratado de batalha espiritual, um tratado de liderança, um tratado de alguém que tem determinação, motivação, alguém que estava focado no seu objetivo de vida, no chamado que ele tinha. Então Neemias foi muito usado por Deus, foi capacitado por Deus para esse ministério, para isso com o qual ele tinha chamado. A gente, quando olha a história um pouco, vê, ele era um copeiro, ele estava vivendo um tempo de exílio, onde o momento era o governo persa. O governo persa tinha lá umas pessoas escolhidas entre os judeus, e Neemias era esse tipo de pessoa, alguém que estava no meio da elite. Ser copeiro não era uma posição qualquer, ser copeiro era alguém que podia influenciar o rei, alguém que estava diante do rei constantemente. Só que assim, era uma profissão perigosa, porque se alguém tentasse envenenar o rei, ele provava todas as bebidas do rei, antes do rei tomar. Se tivesse algum veneno, morreria, era o copeiro. E por causa dessa proximidade disso, aquele copeiro, ele vai ficando íntimo, às vezes até mais que a esposa, a ponto de opinar em algumas decisões, a ponto de às vezes pedir alguma coisa a seu benefício. Essa era uma postura de alguém que estava diante do rei, e precisava ser uma pessoa de muita confiança para ser copeiro, precisava ser uma pessoa que tivesse algum certo tipo de autoridade, de sabedoria, e Neemias tinha isso lá. Mas Neemias recebeu uma carta, recebeu notícias lá de Jerusalém. E ele soube que Jerusalém estava abandonada, estava em ruínas. De repente aquilo entrou no coração de Neemias. Eu não posso ficar aqui dessa maneira. Ele começa a orar, começa a buscar Deus. E ele resolve que ele tem que fazer alguma coisa. Mas ele não esperava essa liberação. E o rei o libera para ele ir. E a gente observa, irmãos, a determinação e a motivação desse homem. Nos inspira, e deve inspirar você. Mas não pense que foi fácil essa caminhada, apesar de todos os recursos, apesar da carta, apesar da aprovação do rei, apesar dos caminhos estarem abertos, ele teria lutas. E assim, quando nós chegamos, irmãos, no caminho do Senhor, quando nós chegamos na obra de Deus, nós chegamos para fazer alguma coisa para o reino de Deus, irmãos, vai começar na sua vida as oposições. Os levantes da malignidade vão estar contra você. E esse texto fala de dois homens, Sambalate e Tobias. E eu penso, irmãos, que Sambalate é uma tipificação do nosso inimigo das nossas almas, de Satanás. Satanás quer dizer acusador, e diabo quer dizer adversário. Gratuitamente, esses dois homens que estavam lá, que estavam morando ali na cidade de Samaria, que era a antiga capital de Israel, estavam lá, e lá eles definiam, lá eles tinham influência sobre as autoridades e as pessoas que estavam em Israel, e eles tentavam de qualquer maneira passar a perna, de qualquer maneira que Israel não se levantasse mais como nação, porque eles eram agora derrotados, estavam exilados. E esse povo que estava lá, estava totalmente torcendo contra, e esperando que se acabasse. Por isso, eles dizem assim, muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. É como alguém dissesse, alguém que estivesse olhando para você, alguém que está triste porque você está crescendo, alguém está aborrecido porque Deus está abençoando a sua vida. E às vezes somos alvos, irmãos, alvos do ódio, alvos da inveja. É no seu trabalho, é na sua vizinhança, às vezes até pessoas que são parentes seus, que estão de olho naquilo que você tem, estão de olho naquilo que Deus te deu. Então, irmãos, se prepare para a ofensiva. Eu queria falar algumas coisas, algumas investidas, estratégias que Satanás tem para destruir, para derrubar a tua vida, estratégias que ele tem para acabar com o plano de Deus com a sua vida, para te esmorecer, para fazer você ficar desanimado. E uma das armas mais fantásticas que o diabo tem, é fazer com que você fique desanimado. Ele ataca você, ele vem contra a sua vida, e ele lança suas setas malignas. E aí quando você vê, você não quer saber mais de ir para a igreja, você não quer saber mais de nada, não quer se envolver mais. Aquela tua célula que estava indo bem, que estava funcionando as coisas, de repente as coisas começam a andar para trás, as lutas começam a se levantar, mas não esmoreça, meu irmão. A Bíblia fala assim, maior é o que está conosco do que o que está no mundo, amém? Deus está conosco, amém? Seja qual for a investida contra a tua vida, se prepare, porque Deus está conosco, Deus é por nós,
Aleluia. A primeira investida que eu queria compartilhar aqui está no capítulo 4. Capítulo 4, do verso 1 ao 3. Diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão? Acaso dos montes de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o Amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará seu muro de pedra. Então a primeira estratégia, a primeira investida que o diabo tem contra a sua vida é o escárnio e zombaria. Às vezes, irmãos, nós ficamos dando ouvido, dando trela para as pessoas que estão aí, tentando te derrubar, tentando te escarnecer. Ele está tentando zombar de você. Olha só, ele compara aqui, fala assim, como esses fracos judeus? Depois ele fala assim, que até uma raposa ia derrubar o que eles fizeram. Olha só, irmãos, às vezes a gente ouve uma palavra de escárnio, ela entra que nem uma seta na tua vida. É no seu trabalho, alguma coisa que você fez. E o diabo, irmãos, é especialista nisso, em zombar das nossas vidas. Ele quer te derrubar, meu irmão. Ele quer aprontar contra a tua vida. Então, as investidas que vêm contra você, e às vezes são pessoas que estão próximos a nós, são pessoas que estão em nossa volta, que querem nos escarnecer. Como? Quem? Você? Eu te conheço. E aí o diabo vem trazer à tona coisas velhas que você fez, coisas que você tinha feito lá e começa a te acusar. A Bíblia fala que é assim, que ele é o acusador das nossas almas e nos acusa de dia e de noite. Então, irmãos, a ofensiva do maligno, e eu penso assim que considerar comentários de terceiros, gastar tempo e energia nisso, é derrota. Quando você começa a considerar as palavras malignas, você tem que entender que o diabo vem com tudo contra a tua vida, que o inimigo vai tentar te derrubar, e é no teu trabalho, pessoas que estão próximas a você, de repente, é até parente seu, alguém da sua família, que está tentando escarnecer, diminuir você. De repente, irmãos, também às vezes é um ataque na mente, o diabo ele vem na nossa mente, ele sopra coisas na sua mente. Eu, na semana passada, estava dando aula de batalha espiritual, compartilhei que eu lembro de uma época que na minha adolescência, foi quando eu comecei a ter experiências mais fortes com Deus, que o diabo começou a soprar no meu ouvido, palavras tão claras, mas o diabo ele não faz assim, vai lá e faça isso, né? Porque se ele fizesse isso, você já logo repreenderia, quem está falando aí? Não, ele faz, você diz assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí você começa a pensar que aquilo partiu do seu coração. A estratégia maligna é de penetrar na nossa mente. A nossa mente, irmãos, precisa ser protegida constantemente pelo capacete da salvação. Porque o diabo investe contra nós, às vezes dentro dos nossos sonhos. Você está sonhando, dormindo, sossegado, e você começa a ter pesadelos horríveis. Eu lembro que eu era atacado assim, uma voz que dizia assim, Deus não existe. Eu era adolescente, tinha mais ou menos uns 14 anos, comecei a ter experiências com Deus, e aí comecei a ouvir aquela voz, que isso, essa coisa está entrando, e aí quando essa voz entrava na minha mente, aquilo me balançava, e eu começava a questionar, será que eu estou vivendo, nasci no lar evangélico, irmãos? Nunca tive uma experiência com drogas, com o mundo, minha vida foi sempre dentro da igreja. Tive assim uma fase mais difícil, aquela fase rebelde de adolescência, mas não foi mais do que isso. A única coisa que eu fiz assim, fora do comum para mim na época, foi fumar 2 cigarros. Eu lembro que eu comprei um maço, né? Eu tinha meu dinheiro, comprei um maço de cigarro, tinha uns 13 anos mais ou menos, 12 anos, né? E aí eu comprei um maço de cigarro, porque todos os meus amigos na escola fumavam. Era a época que o cigarro era uma coisa top. Cigarro era coisa boa e coisa bonita, que todos os atores mais famosos de cinema fumavam. Meus amigos da minha classe todos fumavam. E aí eu comprei um maço. Estava lá na igreja, irmãos. Ainda não era Peniel, tinha uns 12, 13 anos. E aí eu comprei, e aí eu tirei do maço assim, aquele primeiro cigarro, coloquei na boca, acendi. Quando eu acendi, irmãos, dei aquela primeira tragada.
comecei a tossir que nem um louco, saía fumaça pelo nariz, pelas orelhas, né? Comecei a tossir, e aí na metade do cigarro eu joguei fora. Aí eu vou acender outro, né? Agora já estou mais acostumado, né? E aí eu comecei a acender, quando eu cheguei no segundo cigarro, irmãos, eu comecei a sentir um negócio, um nojo, uma ânsia de vômito, eu peguei aquele maço inteiro, amassei ele inteirinho e joguei fora. Foi a única experiência fora do comum, né? De desviamento do propósito de Deus. Mas, irmãos, o diabo, quando ele falava aquilo no meu ouvido, Deus não existe, aquilo me abalava. Eu começava a pensar assim, será que eu estou vivendo essa história de Deus? É apenas um folclore bíblico? Um folclore de um povo, que minha mãe contava as histórias, às vezes à mesa, sentado à mesa, ela lia a Bíblia para a gente, e para mim e para meus irmãos. E aí um dia, irmãos, eu estava andando ali aqui em São Vicente, morava ali na Vila Valença, eu estava andando ali em direção àquela ponte que passa por cima do trilho, do trem ali, o trem funcionava muito naquela época, e eu passei ali, eu vi assim uma cena, polícia, gente lá embaixo, uma moça tinha se jogado lá de cima daquele viaduto, e na hora que vinha passando o trem, morreu na hora. E aí aquilo, irmãos, veio uma voz de Deus, uma voz diferente daquela que eu costumava ouvir. Você tem essa paz que as pessoas aí fora não têm. Eu te dei a minha paz. E aquilo, irmãos, entrou de uma forma tão maravilhosa, tão gostosa, que aí depois daquilo ali eu tinha uma resposta, eu tinha uma refutação para dar para o inimigo. E aí eu comecei a andar em outro dia, aí o diabo veio de novo, Deus não existe. E na mesma hora eu respondi, eu tenho uma paz sobrenatural na minha vida, que eu posso deitar minha cabeça no travesseiro, porque eu sei que Deus me ama, que apesar de não ter visto Deus, eu sei que Deus existe e que Deus se importa comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, uma das coisas importantes, você vai ter investidas do maligno contra a tua vida, é ter essas respostas que vêm de Deus. Só Deus para te dar respostas que entram no teu coração e que penetram na tua vida e que você fica satisfeito em saber disso. Olha só, irmãos, a primeira resposta de Neemias, no verso 6 desse capítulo 4, diz assim: assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade. Verso 4 também, ouve, ó Deus, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Assim edificamos um muro, verso 6, e todo o muro se fechou, até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Sabe, irmãos, quando o diabo vem escarnecer contra a sua vida, trabalhe, ore e trabalhe. São duas estratégias importantes. Você tem essa resposta no seu coração: eu vou continuar trabalhando, eu não vou dar ouvidos para esse escárnio do maligno, eu vou continuar fazendo aquilo que Deus propôs no meu coração, a sua obra. Talvez seja isso lá no seu trabalho, você está lá e de repente você ouve alguma crítica e você, não vou fazer mais isso. Aí você tinha um trabalho de qualidade, você começa a perder qualidade, porque você ficou dando ouvidos ao escárnio, ficou dando ouvidos ao sarro que começaram a tirar de você. Não, deixe isso para lá, continue trabalhando, ore, busque a Deus. A nossa resposta, irmãos, é a oração, nossa comunhão com Deus. Em todas as coisas nós temos que orar, buscar a Deus, busque a Deus. Deus está interessado em atender a sua necessidade, Deus está interessado em te abençoar, meu irmão. Ore. A resposta para Neemias foi essa: orar, ore, busca o Senhor. Você não começar, tem que ter esse trabalho de orar. E outra coisa, irmãos, importante, tampa os teus ouvidos lá. Fala assim: meus ouvidos não são lixeira do maligno. Tampa seus ouvidos. Eu trabalhei secularmente numa empresa há 14 anos. E de vez em quando, aqueles colegas de trabalho, já estavam bastante tempo juntos, eles começavam a contar piadas sujas ali. Começaram a contar piadas sujas. E você está ali naquele meio. Então, se retire do lugar. Você não vai ficar ouvindo aquilo, não. Nem ficar dando risada, curtindo com aqueles inimigos ali, dando risada daquilo que do maligno. Eu lembro que eu estudei numa escola, e na classe um dia chegou um rapaz e trouxe uma revista de pornografia. Ele trouxe essa revista, colocou assim na mesa, e aí começou a abrir, folhear para a gente ver. Aí esse rapaz, não contente, que eu sentava perto dele, ele pegou essa revista aberta e colocou na minha mesa. Eu peguei uma revista cara, importada, eu peguei aquela revista e enfiei ela, amassei ela toda no lata do lixo. Que é isso, rapaz, isso aqui custou dinheiro. Eu falei assim: meu irmão, se me respeite.
Então, irmãos, o ataque do maligno, ele vai te atacar. Não dê ouvidos, tampe os seus ouvidos da sujeira do inimigo, do maligno. E é muito triste, irmãos, quando a gente vê assim nesses ambientes de trabalho. Às vezes tem alguns cristãos que ficam rindo das piadas sujas, da imundícia do maligno. Saia fora, meu irmão, você é um cristão. Fica ouvindo essas besteiras, e aí o que acontece? Aí você começa a sentir opressões malignas, aí você não sabe por que as coisas não estão dando certo, você está dando vazão, brecha para o inimigo entrar na tua vida. A segunda investida, irmãos, está no capítulo 4, versos 7 e 8. Diz assim: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-se as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Amém? A segunda investida, irmãos, é a conspiração. Os inimigos se ajuntam, o inferno se ajunta contra a tua vida. Tem um texto, um salmo, acho que é o Salmo 37, fala assim, que ele peleja contra nós o dia todo. Não fala todo dia, ele fala o dia todo, porque de repente tem um dia na tua vida, que ele escolhe aquele dia, e aquele dia parece que, hoje eu acordei com o pé esquerdo, né? Que acontece tudo o que você imagina de acontece de errado, é aquele dia. É uma conspiração contra a tua vida. O inimigo querendo te derrubar de todas as maneiras, tentando passar rasteiro. Você sente a opressão, desde o momento que você acorda. Você sente o ataque maligno, a ferocidade. É você sair com o carro, parece que bate o carro. Acontecem acidentes, acontecem as coisas erradas com você. Tudo dá errado nesse dia. Porque ele escolheu um dia para te oprimir. E vai ficar oprimindo o dia inteiro. O dia inteiro. E aí você olha assim, caramba, não devia nem ter saído da cama hoje, não devia nem ter saído para trabalhar, porque tudo deu errado, nada deu certo. É o ataque do maligno, é uma conspiração das trevas contra você, para te passar a perna, para te derrubar, para te destruir, para tirar a tua alegria. E você que está lá, acorda alegre, saltitante, louvando a Deus, acaba o dia triste, aborrecido e frustrado. Tudo deu errado hoje, meu irmão. Continue. Qual é a resposta? Aquela resposta que você precisa de Deus. Qual é a resposta? Qual é a refutação diante do maligno, diante das trevas? Verso 9. Olha só, irmãos, esse verso 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e com proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Perceberam, irmãos, que as duas estratégias, duas respostas, tem oração. Irmãos, sem oração não vai. Oramos e aí colocamos vigília. Oração e vigilância. Oração e vigilância. Você já percebe, irmãos, a gente tem que estar afinado com Deus. Hoje é um dia de luta. Aí você já começa sentindo aquela opressão. Você já busca Deus. Senhor, hoje o inimigo vai se levantar. Eu vou me preparar. Começa a vigiar. Começa a se proteger. Já veste a armadura de Deus antes de sair de casa, já se prepara para a batalha, pega as armas espirituais. Senhor, cobre-me, Senhor, reveste-me com o teu sangue, reveste-me com a tua proteção, com o teu manto de justiça, Senhor, guarda-me, Senhor, livra-me do maligno, dos ataques satânicos. E aí você vai para aquele dia, você vai aquele dia de trabalho. Quando trabalhava secularmente, irmãos, tinha um dia que era o dia de jejum. Para mim, aquele dia era o dia de terça-feira. Eu tinha proposto com Deus esse dia, eu estava sempre jejuando. E, irmãos, terça-feira era o pior dia da semana. Era o dia de luta, era o dia que, mas também no final do dia eu terminava em vitória. Amém? Começava com luta, mas eu enfrentava o inimigo, percebia as estratégias. E algumas vezes, no começo, até entender isso, irmãos, algumas vezes eu pequei. Eu era afrontado, eu afrontava de volta. E às vezes você vai para o revide, mas irmãos, a palavra de Deus fala assim, a tua luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta não é contra o teu vizinho, a nossa luta não é contra o teu colega de trabalho, contra aquele chefe que está lá te oprimindo. E aí quando você entende isso, fala assim, não, hoje eu vou vigiar, hoje eu vou me preparar para enfrentar as trevas e o maligno, porque eu sei que hoje as coisas não vão dar certo, não estão dando certo. Eu sei que hoje o inimigo resolveu me oprimir, mas ele é um derrotado, em nome de Jesus Cristo. Amém? Oração e vigilância. Entenda isso, que você tem armas espirituais. A nossa batalha é espiritual, meu irmão. Quantos aí que estão aí nessa batalha
e de repente, no momento da afronta, olha para o marido com ódio, porque a luta não é contra o marido, olha com ódio, não, hoje eu não quero mais saber, eu vou me divorciar porque eu não aguento mais. Olha para os filhos, olha para os pais, olha para os irmãos, e começa aquele choque. Irmão, a luta não é contra a carne e sangue, a palavra de Deus está dizendo o seguinte, não é contra essa pessoa, existe alguém por trás, que está usando a boca daquela pessoa para te oprimir, e você tem que repreender aquele que está por trás disso. Eu sempre conto a história da meu pai já é falecido, já foi para a glória, ele serviu a Deus, mas ele antes de servir a Deus, ele deu muito trabalho para minha mãe, né? E eu lembro que, quando época que eu tinha assim meus 17 para 18 anos, que eu fiquei desempregado, porque por causa do quartel, na época era quase que todo mundo servia, nem quase ninguém escapava, a não ser que tivesse doente, com alguma deficiência física. Então, eu lembro que eu fiquei desempregado, então eu não ficava muito em casa, porque quando eu ficava em casa, meu pai perturbava, né? Meu pai, ele era militar, e ele começava a xingar e brigar, você é um vagabundo, não sei o que mais. E só que sobrava para minha mãe, né? Minha mãe que ficava com meus irmãos, trabalhavam e tal. E aí, um dia eu lembro que meu pai, ele de vez em quando ele acordava de manhã, ele era usado pelo inimigo para atormentar minha mãe. Então ele ficava lá na minha mãe, a minha mãe às vezes fazendo comida, ele mexendo na panela e tal, e ele falando sem parar. Aí minha mãe se aborrecia e brigava com ele. Minha mãe era muito crente, sempre foi uma mulher muito crente, né? E minha mãe discutia com ele, perdia a paz, ficava aborrecida. Aí um dia ela entendeu que a luta dela não era contra o marido. Um dia ela entendeu que a luta era contra as trevas, contra o diabo, contra o inferno. E aí um dia ele começou a atormentar ela. E a casa da minha mãe tem um corredor assim grande, você está na cozinha, depois aí tem um primeiro banheiro, aí depois tem a sala, depois tem o primeiro quarto, e o quarto da minha mãe era o último quarto lá. Então minha mãe, desse dia, ela se invocou e saiu, ele começou a falar na orelha dela, ela saiu andando, e meu pai saiu atrás dela falando, aí ela entrou no quarto dela e blum, trancou a porta. E ela passou um tempo na presença de Deus lá. E quando ela saiu do quarto, os olhos dela estavam cheios de lágrimas, e meu pai olhou para ela, meu pai falou assim, foi entregar o velhinho na mão de Deus, hein? E aí depois que minha mãe orava, acabava aquele tormento, aquele ataque. E aí até que minha mãe entendeu, minha mãe nunca mais discutiu assim, a esse ponto. Sabe, irmãos, nós temos que entender que a nossa luta é contra o inferno. E o diabo quer te derrubar. E você às vezes não entende que o diabo usou a boca daquela pessoa. E às vezes é interessante que se você observar assim, depois que o diabo conseguiu alcançar aquilo que ele queria, te aborreceu, aquela pessoa muda. Ué, será que é um bipolar? Será que é um bipolar? Estava agora me atormentando, agora está tudo contente. Porque na realidade ele estava sendo usado com boca de Satanás. E o diabo vai usar. E eu vou dizer para vocês, irmãos, não se escandalize, ele usa até pessoas que são cristãs, que carregam Bíblia debaixo do braço. Ele usa para atormentar. Então vigia, meu irmão, vigia. As armas são espirituais. E às vezes as armas que o diabo usa são pessoas, são doenças, são complicações, são dificuldades, são pressões de um lado, de outro, é o emprego, são pressões que vão estar sobre a sua vida, mas Deus está levantando um exército de guerreiros, forjados no calor da batalha. Deus vai levantar você, meu irmão, para ser um soldado nessa batalha, para ser vitorioso, em nome de Jesus Cristo. Terceira investida, irmãos, está no verso 11. Disseram, pois, porém os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. A terceira, irmãos, investida de Satanás, são as ameaças de morte. Não sei se você já ouviu assim, ameaças que você olha assim, você vai para o olho da rua, você quer acabar com a sua fé, quer acabar com a sua alma. E que você ouve, tem palavras, irmãos, de críticas, que elas entram rasgando a nossa alma, que nos matam. Não sei se você já ficou assim. Às vezes você tem uma autoestima bacana, legal, boa, mas naquele dia, é um dia que você está sensível, que aquela crítica foi investida na tua vida, que entrou de uma forma, e você começa a ficar abalado. De repente, aquela esposa que está dentro de casa lá, o marido fala assim, olha esse pneuzinho aí. Talvez aquele marido tenha brincado muitas vezes com a mulher, mas naquele dia aquela palavra foi infernal, que aquela mulher começa a se achar a pessoa mais feia do mundo.
Ou de repente você está no seu trabalho e alguém fala para você, você é um incompetente. Como você já ouviu muitas vezes a mesma palavra, mas aquele dia ela entrou que nem uma seta te destruindo. E você passa a se sentir a pior pessoa do planeta. E você começa a ter sentimentos de autocomiseração. Eu sou um coitadinho, eu não sei o que está acontecendo comigo. E aí você começa a sentir um miserável. Irmãos, nós somos filhos do rei. Amém? Nós somos filhos do rei. A Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Tome posse dessa palavra. Qual é a resposta das ameaças de morte? O diabo quer assassinar você, quer tirar você do caminho. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A resposta de Neemias está no verso 13 e 14. Olha só, irmãos. Então pus o povo, por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, e as suas lanças, e os seus arcos, e inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Que palavra maravilhosa, irmãos. Você não vai desistir, você vai pelejar. Enfrenta, seja qual for a ameaça, nós vamos ter palavras, vamos receber a resposta de Deus, em nome de Jesus Cristo. E eu queria dar quatro respostas que veio a Neemias. Em primeiro lugar, olha só, nós somos avisados. No verso 15 diz assim, e sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, nós somos avisados. Sabe, meus, às vezes o diabo está preparando uma armadilha para você. E quando você está assim, sem sintonia com Deus, não está orando, você não percebe a armadilha satânica contra a tua vida. Você está meio distraído. Irmãos, nós não podemos ficar distraídos, nós temos que vigiar. Vigia, porque quando você está em sintonia com Deus, Deus fala com você. Ele sempre fala, só que quando a gente está distraído, a gente não ouve. A gente está atento a tantas coisas, tantas bobagens por aí, a política, as coisas ruins. Às vezes você liga o canal de televisão lá no jornal, você só ouve notícias ruins. E você está sem sintonia com Deus. Você não consegue ouvir coisas boas. Deus quer falar com você, meu irmão. Diga para o irmão do lado, irmão, Deus quer falar com você. E aí, irmãos, o rei da Síria, irmãos, se você olhar na geografia bíblica, você vai ver que Síria era um país bem próximo de Israel. A Síria ficava um pouquinho mais ao norte. Assim, tinha, lá em cima tinha o reino do norte, tinha aquela parte lá, então Jerusalém não, a Samaria, que era a capital, estava bem próximo de lá, do reinado da Síria. Então constantemente a Síria invadia Israel, constantemente era guerra entre Síria e Israel. E o rei da Síria estava naquele momento de ataque contra Israel. Ele planejava, vamos planejar, nós vamos pegar esse rei está passando em tal lugar, vamos lá, a gente faz uma emboscada, pega ele, mata ele, e a gente invade Israel. Só que, irmãos, tinha lá o profeta, e o profeta Eliseu, ele ia lá na casa do rei, olha, não vá por essa rua, não vá por esse caminho, porque tem uma emboscada para você ali. E aí o rei mudava de caminho, fazia uma outra trajetória. E aí o rei da Síria fez isso várias vezes, e todas as vezes não dava certo. Ele falou assim, tem um traidor em nosso meio. E aí alguém falou assim, não rei, não tem traidor. Tem lá em Israel um profeta, que se revela para ele, até o que você fala na sua recâmara de dormir, até o que você fala no seu quarto, escondido lá, até o que você conversa baixinho com a tua esposa, se revela no ouvido desse homem, e ele conta para o rei de Israel, e nós somos desbaratados. Sabe, irmãos, Deus revela, Deus é maravilhoso, Deus revela planos, Deus te dá estratégias. Nós temos que ter comunhão com o Pai, todo dia, tenha comunhão com Deus. Uma das desculpas nossas para nós não investirmos na nossa vida em oração, é o tempo. Eu não tenho tempo, eu sempre falo isso, irmãos, chega na Copa do Mundo, a gente arruma 90 minutos para assistir o jogo do Brasil, é ou não é? Você fabrica ela no meio do teu trabalho, no seu dia, no horário que não é o horário ideal, e você acha tempo para ver aquele jogo de futebol. Então, se você consegue fabricar para uma coisa que você gosta, é a seleção brasileira, pastor. Não estou dizendo que esteja errado, mas estou dizendo o seguinte, que a gente, às vezes, não tem forças e entendimento para administrar o nosso tempo, para dar o melhor para Deus.
Nós temos que aprender a administrar. A Bíblia fala, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é isso, é você, de uma forma inteligente, poder aproveitar o seu tempo que você tem livre, e você buscar Deus. Você acordou de manhã, você tem 10 minutos, ora, busca Deus, apresenta teus motivos de oração, aí depois você tem mais uns 10 minutos no decorrer do dia, fala com Deus, continua aquela oração que você começou de manhã, continue, de forma que no final do dia você conseguiu cumprir todos os seus objetivos de oração. Tenha um tempo com Deus. Aí quando você olhar e somar o tempo que você passou, puxa, hoje eu consegui passar 2 horas na presença de Deus, que bênção. Mas quando você administra mal o seu tempo, você não consegue orar nem 5 minutos. Administre, peça para Deus, me dá sabedoria, Senhor, para que eu possa buscar a Tua presença, para que eu possa estar diante de Ti, para que eu possa estar em sintonia com a Tua face, Senhor. Amém? Então a resposta das ameaças de morte, está no verso 13 e 14, encorajamento e fortalecimento em Deus. Seja encorajado pela presença do Senhor. Sabe, irmãos, onde que nós somos encorajados? É quando nós estamos aqui no culto. Você está recebendo uma palavra, essa palavra te encoraja para a semana, te alimenta para a semana. É quando você está na célula, você está ali abatido, triste, e alguém traz na célula uma palavra dos céus para você, que te encoraja. Os encorajamentos vêm de irmãos, de pessoas que estão do seu lado. A Bíblia fala sobre o Espírito Santo, o Consolador, e que o consolo vem do Espírito Santo, mas o consolo vem através de bocas de pessoas que têm o Espírito Santo. Você vai pensar assim, vai vir um consolo aqui cair sobre mim. Não, são pessoas que estão do seu lado, que te consolam, que te fortalecem, que te encorajam. Continua, meu irmão, não desista, estou orando por você. E às vezes você recebe aquela palavra, às vezes de manhã de alguém, ou uma mensagem de alguém, e aquilo te levanta, te fortalece. Amém? Você se sente para cima, se sente bem. Aquela palavra entrou que nem uma luva, foi o Espírito Santo. E quando nós falamos sobre revelação, que aquilo que Ele revela para nós, quem nos revela é o Espírito Santo de Deus. Amém? Você tem o Espírito Santo na tua vida, é Deus presente em você. Espírito Santo, revela o que está acontecendo. Senhor, me dá estratégia, me dá nessa batalha. A segunda coisa, irmãos, dentro dessa resposta de encorajamento, é Deus dissipa o conselho deles. Esses versos, do verso 15 também fala isso, Deus dissipando. Irmãos, às vezes você tem aquelas coisas que o inimigo está fazendo, está aprontando, alguém está aprontando comigo para pegar meu cargo, lá no meu trabalho. E você começa a orar, Senhor, desbarata, Senhor, desbarata. Senhor, que o Senhor fortaleça. Eu lembro alguns anos atrás, assisti um filme bem antigo, e eu tinha lá que era o protagonista do filme, ele estava pleiteando um cargo melhor na empresa onde ele trabalhava, era uma fábrica, e ele sempre andava junto com o dono daquela fábrica, e o dono da fábrica estava meio aborrecido com ele, e ele já estava procurando alguém para ser um sucessor, ele não tinha filhos, então ele queria um sucessor nesse filme, e aí ele começou assim, a andar, tinha esse rapaz, que era o protagonista, e tinha lá um outro lá, que era não vou falar uma palavra puxa-saco, mas era um bajulador lá, um bajulador, ficava bajulando, chefe lindo e maravilhoso e tal, né? E aí ele estava se sentindo já meio injustiçado. Até que um dia, quando eu olho para isso, eu vejo a história da palavra de Deus, que ele foi atravessar a rua, ele estava só esses dois com ele. Ele foi atravessar a rua, e aí esse que era o protagonista do filme, puxou ele para trás e passou um carro e teria atropelado e matado ele. E aí, a partir daquele dia, ele olhou para ele e começou a olhar, você vai ser o meu sucessor. E aí começou a desprezar o bajulador. Né? Irmãos, isso é uma ilustração do que às vezes é a nossa vida. Nós, quando permanecemos fiéis a Deus, Deus desbarata todo intento maligno daquilo que é teu, a tua bênção. Em nome de Jesus. Em terceiro lugar, dentro dessa mesma resposta, trabalhar em tempos de ameaças. Continue, não desista. Essa sexta-feira eu estava ouvindo a história de um irmão, que ele é de uma de nossas igrejas, mas ele foi da nossa igreja há bastante tempo, até que ele foi morar num bairro e aí foi para essa igreja, que também é da Peniel. E eu lembro de um dia, a igreja era aqui onde é a creche, eu tocava baixo na igreja, então os músicos sempre chegam mais cedo, a gente chegava mais cedo para orar, passar uns 30 minutos de oração. Eu já tinha chegado, já tinha acabado o período de oração, coloquei o baixo assim afinado num canto lá, e ainda faltavam uns 10, 15 minutos para começar o culto, e esse irmão estava sentado na primeira fileira de cadeiras, eram aquelas cadeiras de cinema de madeira. Ele estava sentado ali,
e eu vi que ele estava chorando, ele estava com a cabeça baixa. Aí eu peguei, parei, deixei o instrumento ali no canto, desci e fui conversar com ele. O que está acontecendo, meu irmão? Ele falou assim, pastor, perdão, não era nem pastor, nem missionário eu era. Irmão, eu estou aqui na igreja há bastante tempo, estou buscando a Deus. Todo mundo, foi uma época, irmãos, que começou a se abrir portas de empregos. E aí um foi trabalhar na refinaria, outro foi trabalhar não sei aonde, fábrica de vidro, só empregos bons. E ele mandou currículo para todo mundo e não tinha nada que viesse. Ninguém chamava ele. Ele estava assim meio choroso ali. Aí eu peguei, sentei do lado dele e comecei a encorajá-lo. Meu irmão, você vai conseguir, as portas vão se abrir. E aí antes de começar o culto, eu falei assim, posso fazer uma oração por você? Pode sim. Eu orei por ele, abracei ele, orei por ele. Senhor, abre a porta para o teu filho. Na semana seguinte, meu irmão, chamaram ele para trabalhar na Cozipa, que hoje é Uzi Minas, né? E chamaram ele para trabalhar lá. Irmãos, ele se aposentou na Cozipa. Faz pouco tempo que aconteceu isso. Chamaram ele para trabalhar na Cozipa, e ele passou por todo esse processo de privatização. Ele falou assim, olha, um dia eu fui pregar na igreja onde ele estava, encontrei com ele lá, olha, Deus que abriu aquela porta, porque você está até hoje lá. Pastor, eu me sinto assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Num dia só mandaram 3.000 embora. E ele ia ficando. E nesse dia que eu fui visitar a igreja lá, eu sentei com ele, e aí, puxa, que bênção, eu lembro daquele dia assim que aconteceu isso, é verdade, é verdade. E agora já pastor, falei assim, pastor, eu lembro da oração de vocês que nos fortaleceu. Eu falei assim, eu estou pensando em sair de lá. Meu irmão, não faça uma coisa dessa, foi Deus que te colocou lá. E é verdade, irmãos, aposentou. Conversei com ele, esse irmão que o filho dele está indo para o Peru com um missionário, junto com a missionária Rose, foi hoje pela manhã. Que bênção, irmãos. E ele contou uma história interessante sobre isso aqui. Ele falou que um dia colocaram ele na lista para ser mandado embora naquela época de crise, de privatização. Ele era o primeiro da lista. Ele começou a questionar, ele estava de férias. Ele estava para voltar no dia seguinte, quando ele soube isso. Olha como o diabo lhe ameaça, te detona as tuas férias. Estava passando um momento de felicidade, alegria com a família. E aí quando ele olha, recebe uma notícia dessa. Olha, você vai ser mandado embora. E aí ele ficou muito triste, aborrecido. Mas ele ouviu essa voz do Espírito Santo, falou assim, vai lá. E ele foi para trabalhar. Aí alguns colegas falaram assim, não, você vai ser mandado embora, o que está fazendo aqui? Tinha pouca gente naquele dia, porque estava assim, uma ameaça de greve, gente que não ia, e ele estava lá. Ele se manteve a postura dele, vou continuar fazendo da mesma qualidade, da mesma maneira. E era uma pessoa que tinha um currículo bonito lá dentro, nunca faltou, nunca deixou atrasado, estava sempre presente lá. E ele orou, Senhor, o Senhor me colocou aqui, eu vou continuar aqui. E aí, passado um tempo, o nome dele saiu da lista. E esse chefe procurou ele e falou assim para ele, eu tirei o seu nome daquela lista de ser mandado embora por causa da sua postura. Você veio, mesmo sabendo que ia ser mandado embora, você veio trabalhar e você manteve a mesma qualidade, o mesmo ritmo. E se aposentou nesse lugar. Amém, queridos? A resposta, trabalhe, mesmo em tempo de ameaças. Amém? E a quarta lição dessa resposta é, nosso Deus pelejará por nós. Olha só no verso 20 desse capítulo 4, diz assim, no lugar em que deres ouvido o som da trombeta, para ali correrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu entendo, irmãos, que tem batalhas que nós temos que estar presente, nós temos que ir lá e brigar, nós temos que fazer a nossa parte, mas tem batalhas, irmãos, que Deus está trabalhando no oculto, Deus está trabalhando por nós. E toda ofensa do maligno vai cair por terra, em nome de Jesus. Nosso tempo está correndo aí. Quarta investida, capítulo 6 agora, vai para o capítulo 6, verso 1 e 2. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até estes tempos não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Astúcia e falsidade. Olha a estratégia do diabo contra a tua vida. Astúcia e falsidade. Irmãos, nós vivemos num mundo assim, de gente falsa, gente que está passando a sua perna, que está te abraçando, está ali falando bem de você, mas por trás está metendo a lenha, está mandando bala em cima de você, está querendo te detonar. Prepare-se para essa investida,
prepare-se, porque o diabo, ele está tentando passar a perna em você, o inimigo quer passar a perna em você. Eu tinha um pastor que era amigo, quando eu fui pastor em Mongaguá, e às vezes quando ele me chamava para pescar, e ele de vez em quando contava as lutas que ele passava, ele cuidava de uma casa de recuperação de viciados, e de repente ele orando, ele buscava Deus, aí ele olhava uma armadilha que o diabo tinha preparado para ele. E quando ele contava para mim, ele falava assim, quando eu olhei para aquilo, eu exclamava, nojento. O diabo tinha preparado uma armadilha, mas Deus revelou. Plano maquiavélico, objetivo assassino, propostas de aliança. Ele está querendo propor uma aliança com você. Cuidado com essas alianças falsas. Tem um ditado que diz por aí, que é o ditado do inferno, se você não pode com eles, junte-se a eles. Meu irmão, não. Não vai se juntar com o ímpio, não. De repente você está numa dúvida, eu acho que vou fazer uma sociedade com fulano, aí o camarada já tem nome sujo, já tem um monte de coisas por trás, ele está querendo usar você. Ele vai sujar teu nome, empresta um cheque, empresta o seu nome. Meu irmão, não caia nessa não, aprenda a dizer não. Mas se eu disser não, vai ofender. Meu irmão, eu preferi você ofender a Deus, você prefere você ofender aquele irmão do que ofender a Deus. Vai sujar teu nome, vai te arrumar encrenca, vai te arrumar uma muvuca aí, saia fora disso aí, cuidado com a falsidade. A resposta a essa investida é o compromisso com Deus, amém? Compromisso com Deus. Quinta investida, quinto ataque do maligno, capítulo 6, verso 5, 5 a 7. Então Sambalate me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem disse que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. Olha só, irmãos, acusação, intimidação, o diabo vai levantar contra a tua vida calúnias, vai tentar derrubar a tua vida, ele vai tentar mexer com a sua reputação. Tem muita gente que pensa assim, pastor, não estou nem aí com nada, importa que comigo e Deus, o resto que se exploda. Meu irmão, importa sim, você tem caráter, mas você tem uma reputação a zelar, e às vezes estão falando mal de você, nós temos que questionar, temos que brigar, e a resposta da investida dele, irmãos, está no verso 8, quando diz assim: mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, tudo o teu coração é que inventas. Ele apenas respondeu secamente: você inventou isso aqui, sai fora que isso é mentira, não estou nem aí com você. Às vezes a gente fica querendo se justificar muito, irmãos, e piora as coisas. Não, seja seco, você inventa tudo isso, e não se importe com isso, continue, siga em frente, em nome de Jesus. Em último lugar, irmãos, nosso tempo está acabando aqui, a falsa profecia. Olha só no verso 6, verso 10, tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus no meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, aliás, de noite virão matar-te. Olha só, irmãos, como o diabo é sujo, o diabo às vezes usa uma profecia falsa, uma profecia do inferno, e a gente que é crente, irmãos, a gente tem aquele temor: ele falou em línguas, ele tinha sapatinho de fogo, não é? A gente gosta dessa coisa. Eu me lembro uma vez, quando era pastor em Mongaguá, surgiu uma igreja dessas aí, que era só de revelamentos, né? E aí as pessoas iam lá, e aí o pessoal da igreja começou aí, como era um dia que não tinha culto, eles iam nesse dia que não tinha culto, eles iam visitar essa igreja. Mas depois que eles começaram a contar, eu fiquei curioso, eu vou lá um dia nessa igreja. E eu fui lá, assim, peguei uma camiseta, um tênis e tal, entrei lá, assim, bem simples. Daqui a pouco veio aquela mulher lá, toda estremecendo e tal, cheio de sapatinho de fogo, veio para cima de mim e dizendo que Deus abriu uma porta de emprego para mim. Eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu peguei e reuni esse pessoal que ia lá, né? Irmãos, vem cá, eu quero conversar com vocês. Nem tudo que se fala aí é Deus que está falando.
Aí um irmão fala assim: pastor, mas a gente gosta. Você gosta de ficar ouvindo essas besteiras, irmãos? E o texto fala que, irmãos, havia uma profetisa Noadias. Depois se descobriu que ela recebeu uma grana de Sambalate e Tobias. Olha, tem um ouro para você, sei que você é uma profetisa, leva essa palavra assim, porque a gente vai fazer uma emboscada, vamos pegar eles lá. Eles vão sair de Jerusalém, a gente vai lá e derruba todos os muros, vão ficar com medo, porque elas vão fazer um ataque total lá. Vamos lá e dispersa todo mundo. Olha como o maligno é sujo. Eu falo para os irmãos, eu nasci no horário evangélico, estou no Ministério Peniel desde que foi fundado, comecei adolescente aqui, e eu vejo, irmãos, eu já vi muita gente profetizar. E infelizmente, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, a maioria não era Deus. A maioria, infelizmente. Eu sei que tem crente que gosta de ouvir palavra profética. Eu vou lá na profetisa tal, eu vou na casa da irmã fulaninha, aqui não sei quem, que tem aonde, ela tem uma palavra de Deus. Eu falo para os irmãos, como pastor, a gente tem, às vezes, um poder de influência, de falar para as pessoas. Às vezes eu peço assim, alguém pede oração, pastor, ora por mim, aí você ora para a pessoa, Deus falou alguma coisa com o senhor, pastor? E eu tenho que ser bem sincero, eu falo assim, não, Deus não me falou nada, irmã. E a pessoa quer que você fale aquilo que ela quer ouvir, Deus não me falou nada, infelizmente, eu quero ser sincero, mas algumas vezes Deus fala assim, olha irmã, Deus falou isso para você, mas na maioria das vezes Deus não fala nada. E a gente fica querendo uma palavra profética para aquilo que às vezes você sabe que está errado. Eu sei que Deus fala, irmãos, e se Deus fala com o profeta, Deus fala com você também. Eu não estou dizendo que eu não creio em profecias, eu creio, como já recebi palavras proféticas maravilhosas, que se cumpriram cabalmente na minha vida. Mas eu quero dizer para os irmãos que às vezes a gente vê coisas absurdas. Um dia, irmãos, se eu contar isso aqui, que é um fato curioso, na época foi engraçado, né? Engraçado, digamos assim, depois que a gente pensou, né? Tinha uma irmã na igreja, tinham 3 irmãs na igreja lá, e que elas nunca profetizaram nada na igreja. E aí, de repente, elas começaram a profetizar, só que não era na igreja, elas só profetizavam numa casa de uma pessoa, e essa pessoa estava vindo de maçonaria, de feitiçaria, de bruxaria, e era num cômodo que nem luz tinha. Então, essas 3 irmãs, que eram jovens, né, elas chamavam o pessoal da igreja, dos jovens, iam lá, e cada um que ia lá, profetizavam, e aí cada um recebia uma palavra de revelamento, de profecia delas, e tal, e aí o pessoal começou a comentar na igreja, olha, está acontecendo umas coisas bonitas, né, aí um irmão, eu não sabia, o pastor parece que sempre é o último que sabe, né, e aí um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, está acontecendo isso, é mesmo? Então eu vou lá, não pastor, faz o seguinte, ele era um jovem, era um dos meus líderes, deixa comigo, pastor, que eu vou lá e eu falo para o senhor, eu vou lá dar uma olhada, depois, se for uma coisa grave, eu chamo o senhor lá. Aí ele foi, né? Aí no dia seguinte eu perguntei, irmão, como é que foi lá o negócio lá? Pastor, pior do que parece. Uma daquelas lá, que é a profetisa maior das 3, ela era apaixonada por esse rapaz. E aí, irmãos, ela olhou para ele era um rapaz bonito, alto, de olhos azuis, ele é grandão, loiro, né? Aquele tipo daquele príncipe, né? E quando ele chegou lá, essa irmã começou a olhar para ele, meu servo, tu és lindo, tu és maravilhoso. Ela era apaixonada por ele. E aí quando ele me encontrou, ele estava com o cabelo arrepiado, assim, pastor. Aí, irmãos, essas 3 irmãs, eu ficava assim, dúvida, será que é a carne? Se for carne, a gente dá uma repreensão e tal e resolve. Mas às vezes, irmãos, não é carne, é o diabo. E essas 3 irmãs foram em São Paulo, a gente morava em Mongaguá, né? Elas foram em São Paulo, que o avô de uma delas estava assim nas últimas, estava na UTI, estava nas últimas, então elas foram na porta da UTI orar, não podia entrar, então elas ficaram ali, passaram quase o dia, até a hora que esperasse o horário da visita, mas elas ficavam de joelho orando, e uma profetizando para a outra, aquele negócio todo, e orando lá. Aí daqui a pouco, aquela que era a maior das 3, tem sempre uma profetisa maior, né? Diz assim, eis que estou curando o meu servo. Aí, para todo mundo no fogo lá, e começaram na porta da UTI fazer lá um reteté. E aí, irmãos, dali a uns 10 minutos chega o médico. Quem é fulano de tal? Parente de fulano de tal aqui. Aí fala assim, sou eu. O seu avô acabou de falecer. E aí elas ficaram assim, mas Deus falou que ia curar, como é que é isso? E tal, aí começaram, aí elas falaram assim, vamos orar então, vamos orar. Aí daqui a pouco veio uma outra palavra profética lá delas, né?
Eis que eu fui repreendido pelo Pai, por ter dito o que não devia. Mas imagina, que loucura é essa, meu irmão? Aí um dia eu reuni todos os jovens, chamei essas irmãs lá, falei da palavra de Deus, que a palavra de Deus fala assim: examinai as profecias, examinai tudo e retende o bem, provai os profetas. Quando a Bíblia fala sobre provar os profetas, irmãos, é sério isso. Você vai ter que olhar o caráter desse profeta, se realmente aquilo que ele tem falado se cumpre de verdade. Porque não aceite palavra de qualquer um, não, meu irmão. Chega um profeta na sua casa e começa a dizer um monte de besteira, você vai o recebendo? Não, prove o profeta. Saiba como é que é a vida dele, o caráter dele. Se ele é de outro ministério, procura saber com o pastor dele o que ele é lá. Amém? Porque às vezes, irmãos, a gente recebe palavras aí e causam danos, estragos muito grandes. E o diabo usou essa estratégia, a simplicidade. Qual é a resposta, irmãos, para esse ataque maligno? Oração e intervenção divina. A gente vai encerrar no verso 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram. Todos os gentios, nossos circunvizinhos, decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Amém? Ninguém saiu, nós vamos continuar, vamos forçar a guarda, ninguém vai sair daqui, nós vamos continuar, essa profecia não é de Deus. Irmãos, receba a orientação do Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a se colocar de pé nessa manhã. Talvez você tenha entrado aqui nesta manhã, oprimido por circunstâncias, por palavras malignas, e talvez você esteja à beira de uma ameaça, de ameaças de emprego. Nós estamos vendo um tempo de desemprego, nós temos que orar muito pela nossa nação, irmãos, nós temos que orar pelo nosso país. Deus quer abençoar você, Deus quer te dar a graça, Deus quer abrir portas na tua vida, meu irmão. Mas é preciso que você abra o seu coração para Ele. Você entenda que nós estamos numa guerra. Deus te inseriu nessa guerra e você é um soldado. Você é instrumento na mão de Deus. E Deus quer que você abra os seus olhos. Você pode estar sentindo à beira de um precipício, à beira de uma cilada. Deus quer te dar vitória, meu irmão. Talvez você esteja sendo afrontado por calúnias, por ataques malignos. Deus quer te abençoar. O nome dele vai ser honrado na sua vida, em nome de Jesus. Eu queria orar por você. Você que está vivendo esse momento de ataques na tua vida. Saia do seu lugar. Vem aqui à frente, eu quero orar pela tua vida. Você que está vivendo um momento de guerra no teu trabalho, guerra na família, guerra nos relacionamentos. O diabo está querendo acabar com o seu casamento, com a sua vida, com a sua família. Saia do seu lugar. Nós queremos orar pela tua vida em nome de Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne e fazer
quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne e fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Jesus. Senhor eterno, oh Deus eterno, a tua intervenção é certa, é certo que vem, aleluia. Nós confiamos no teu nome, Deus. Nós cremos que tu és o Deus que está no controle da nossa vida, porque um dia nós declaramos o teu senhorio sobre nós. Vem, Senhor, manifesta a tua intervenção, manifesta a tua glória, dá-nos sabedoria, Pai, dá-nos vitória, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, arranca todo desânimo, toda tristeza, toda frustração no coração dos teus filhos. Que os teus filhos se vejam, ó Pai, como soldados, como guerreiros, como mais que vencedores, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Oh, aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor. Que a minha vida seja a tua vida. Que a minha vida seja a tua vida. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Senhor, aleluia, Jesus, te exaltamos, Senhor, és tremendo, maravilhoso, Deus, glória a Deus.